Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Pastor Isaías de novo, mais um sabadão abençoado para a gente estudar a Palavra de Deus. E hoje, como já anunciado, nós vamos falar do Império Assírio, um império muito top aí, bem extenso, né? A gente tem bastante material para a gente começar discutindo. E aí, sem mais delongas, vamos entrar na história. Essa aula é muito importante porque ela vai servir de base para a próxima aula também, que nós vamos estudar o Império Assírio e hoje, na próxima aula, nós vamos estudar o Império Babilônico. E é muito interessante porque esses povos, eles se formaram na mesma região, que é na região da Mesopotâmia. Então é uma região que compartilha muita coisa em comum. Então a introdução dessa aula hoje ela é muito importante, porque parte dessa introdução já vai servir de ponte para a próxima aula, tá bom? Então preste bastante atenção, fique bastante focado aqui nessa introdução. Vamos lá. Nós estamos falando aí de uma cultura que tem em comum esse misticismo, um complexo cultural. Nós estamos falando de uma região que é extremamente misturada, que ao longo da história, entre 3.000 até 600 a.C., esse lapso temporal aí, é um lapso temporal onde vários povos foram residir nessa região. É o que nós chamamos ali de Mesopotâmia. Vai passar aí para você o primeiro mapinha, essa parte um pouco verde, e aí eu quero já introduzir para você aqui um pouquinho dessa região, tá bom? Que a gente vai falar. Essa palavra Mesopotâmia, ela tem origem grega e ela significa entre rios, que é Meso e Potâmia, entre rios, tá? Significa que ela está situada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Ao longo desses dois rios, vários povos se estabeleceram. Nós temos aí os sumérios, os acádios, os amoritas, que eram os antigos babilônicos, a gente tem os assírios, os elamitas e os caldeus, que são chamados os neobabilônicos. Esses povos, eles migraram ali para essa região por conta o fácil plantio, por conta aí da alta produtividade da terra, justamente por estar situada entre esses dois rios aí. No entanto, a gente tem um porém nesses dois rios. Os rios, eles nascem onde hoje é a atual Turquia, numa região montanhosa, que é o que nós chamamos aí a parte norte da Mesopotâmia. Ele nasce e ele vem descendo. E ali, por ser uma região montanhosa, é uma região onde é basicamente impossível se navegar. O rio ele tem muitas corredeiras. E com as corredeiras ele tem um período de chuva muito forte, onde o volume das águas aumenta bastante. E aí ele vai correndo até a parte sul. Tá? Então nós temos a parte alta no norte e a parte baixa no sul, aonde ele deságua no Golfo Pérsico. Tá? E aí, a vegetação já dessa parte sul é uma vegetação diferente, é uma vegetação que tem árvores um pouco mais baixas, com figueiras e palmeiras e juncos. Já na parte norte, que é a parte mais alta, você tem uma vegetação com árvores maiores, mais robustas, como pinheiro, carvalhos e nogueiras. E aí no tempo bíblico, predominava basicamente a vegetação na parte norte, ali no alto, onde ficava a cidade de Assur, e a vegetação que eu citei aqui no sul, essa vegetação mais rasteira, mais um pouco assim, uma vegetação que está migrando para uma área mais de brejo ali para a região da Babilônia. E no centro era uma região um pouco mais desertificada, tá bom? Você precisa entender que nessa região surgiram várias cidades independentes. A gente está falando aqui de várias cidades mesmo. E como que funcionavam essas cidades? Essas cidades elas eram construídas à margem do rio. Pelo fato do rio ser um pouco assim de forte corredeiras, não era possível o plantio tão regular como acontecia no Egito. Tá? Então aqui se criava muitas ovelhas. Então era basicamente a agricultura. Basicamente aqui era a questão da agropecuária, né? E a agricultura era pouquíssima, porque esse fator do rio ser bem agressivo dificultava essa questão do plantio. Então eles viviam basicamente aí da agropecuária. Eles criavam muitos animais, rebanhos, eram pastores e eles tinham um critério, no começo, na origem dos povos, eles eram bastante nômades, tá?
E aí, aos poucos, foram precisando se organizar e surgiram as primeiras cidades, é o que a história chama de cidade-estados. Essas cidades se estabeleceram, mas aí a gente tem um critério em comum aqui. As cidades iam se estabelecendo ao longo do rio, tá? E aí eu já vou colocar o segundo mapa para você já ter noção aí como ficavam essas regiões. Elas eram divididas entre os babilônicos, os assírios, depois você tinha mais para cima ali a região dos hititas, não como um império, como nós vamos aprender mais para frente, mas elas se organizavam entre cidades e estados, onde cada cidade tinha a sua independência, mas como era uma região assim desertificada, com algum tipo de oásis assim à margem do rio, essas cidades elas tinham uma distância considerável com um deserto no meio dessas cidades. Então essa comunicação ela era um pouco precária, eles não tinham condição de se relacionar de forma ativa. Então cada cidade ela ia crescendo por conta dela mesma e ela ia se protegendo. É basicamente o que a gente tem em Canaã quando Israel entra sob o comando de Josué. Cada cidade é uma cidade separada, uma cidade autônoma, uma cidade independente. E aí a gente tem as principais cidades da Mesopotâmia, que é a cidade de Eridu, que foi considerada uma das mais antigas cidades daquela região. A gente tem a cidade de Uruk, que foi a cidade onde a história diz que foi criada a burocracia, a contabilidade, a escrita. Você tem Churupaq, que foi o nome de uma cachorrinha minha, Churupaq. Foi uma cidade onde a escrita ela ganhou a forma de cunha, né, que é o que nós chamamos de cuneiforme, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Você tem a cidade de Acádia. Essa cidade ela nunca foi encontrada pelos historiadores, mas existe um vasto relatório de escrita que relata essa cidade. Então provavelmente ela foi destruída aí do mapa. Nós temos a cidade de Ur dos Caldeus, que é a cidade famosa por ser um centro religioso e da onde surgiu o nosso querido patriarca Abraão. Você vai ter também a cidade de Nippur, que era um famoso centro educacional e religioso em formar escribas. Você tem a cidade de Sipar, a cidade também de Assur, que ela foi considerada depois a capital do Império Assírio, né? Na verdade, ela foi a primeira capital do Império Assírio e depois ele migrou para Nínive, que é uma outra conhecida cidade aí também, um centro religioso de adoração à deusa Ishtar. E nós temos, por último, talvez a maior cidade e mais relevante para a história, que é a cidade da Babilônia. Todas essas cidades, elas possuíam uma característica em comum, porque elas tinham um intercâmbio muito grande, a mitologia era basicamente igual, o comércio, o modo de sobreviver era basicamente igual. Então, qual uma forma que esses mesopotâmios encontraram para sobreviver às enchentes recorrentes do rio Tigre e do rio Eufrates e das fortes corredeiras desses rios? Era a criação de diques em volta da cidade para transformar a corredeira do rio de forma mais calma e você poder usufruir dele para irrigar e assim você plantar. E várias cidades foram conhecidas por isso. Um exemplo mais clássico é a cidade da Babilônia, que por meio desses diques, eles utilizavam um aqueduto para irrigar o que ficou conhecido como os jardins suspensos da Babilônia. Eles construíram pirâmides, colocaram um jardim em cima dessas pirâmides e eles usavam esses diques, esses canais, que eram desviados ali do rio Tigre e do rio Eufrates para irrigar a cidade até em cima mesmo das pirâmides ali, onde eram construídos os famosos... eu esqueci o nome aqui, gente, peraí. Os famosos... Depois eu vou lembrar, eu vou falar para vocês, porque que agora fugiu da cabeça. Zirigats, é um templo religioso bem comum ali da região da Mesopotâmia. E aí, qual que é o legado que esses povos deixou para a humanidade em geral? A gente tem o primeiro legado, o legado do urbanismo. O urbanismo deles era bem avançado. Eles tinham uma característica que até hoje ela é seguida basicamente no mundo inteiro. Eu, por exemplo, vou falar aqui de Belo Horizonte. Eles criavam um recanto principal, como se fosse um caminho principal, uma estrada principal dentro da cidade, e nessa estrada principal ficava localizada o centro administrativo do império ou do governo daquela cidade, ficava localizada o centro sacerdotal e de culto da divindade adorada naquela cidade, e ficava localizada grandes praças.
E aí, basicamente, todas as cidades do mundo seguiram esse padrão. Aqui em Belo Horizonte, quando se fundou a cidade, a principal avenida é a Avenida Afonso Pena. E na Avenida Afonso Pena foi colocado o centro administrativo da prefeitura, foi colocado a igreja principal, vamos colocar assim, de Belo Horizonte, e foi colocado o Parque Municipal de Belo Horizonte. É um tratado, um exemplo claro de prosseguimento da ideia mesopotâmica de urbanismo, tá bom? O segundo ponto que eles deixaram como legado aqui pra gente foi a escrita. Eles criaram uma escrita cuneiforme, que é uma escrita feita em cunha. Ela era talhada em pequenos pedaços de barro e deixavam registrado a história. Isso é muito interessante porque basicamente eles começaram esse tipo de escrita há 3.000 anos atrás. E com essa escrita cuneiforme eles registraram toda a história ali dos povos mesopotâmios, tá bom? Outro legado que eles deixaram foi o sistema numérico e de calendário, gente. Olha, o cálculo matemático ele era extremamente desenvolvido nessa região. Eles tinham uma noção de astrologia, do estudo dos astros através de calendários sofisticados que nenhum povo da antiguidade chegou a ponto de ter esse tipo de avanço. Para você ter ideia, até hoje nós temos herança disso. Os números deles, eles funcionavam como um sistema sexagenal, que ia até 60, porque era um número fácil de dividir e com ampla, vamos assim colocar, uma fatoração primária muito ampla. E nós temos exemplos que seguimos até hoje esse sistema sexagenal, por exemplo, o relógio. O relógio, nós temos uma hora, ela possui 60 minutos, um minuto possui 60 segundos e assim seguidamente. Isso vem justamente do modelo de número daqui dos povos da Mesopotâmia. Outro ponto interessante também é que a gente vai ter também um círculo completo, ele possui 360 graus. Vem justamente do mesmo método matemático aqui dos povos da Mesopotâmia antiga, tá? Era interessante também que eles, além deles conhecerem o cálculo matemático muito bem, eles também possuíam um quê de observação científica dos astros de forma assim que nenhum povo antigo possuía. Por exemplo, eles tinham um calendário já bem orquestrado a ponto de prever lua cheia, lua minguante, a ponto de prever com uma assertividade extremamente pontual eclipses lunares e eclipses solares. Eles tinham um calendário para prever cheias do rio, baixa do rio, previsão meteorológica com base na observação dos astros, e algo muito avançado e que até hoje a gente segue esse tipo de padrão. Um outro ponto aqui que eles deixaram de legado foi um sistema, códigos legislativos. E o mais conhecido de todos é o famoso Código de Hammurabi. Esse eu não quero entrar muito em detalhe, porque Hammurabi ele faz parte do primeiro Império Babilônico, né? O império é o chamado de Antigo Império Babilônico, ou Paleobabilônico. Eu não vou entrar muito nele porque nós vamos falar na próxima aula. Mas Hammurabi ele foi um rei da região da Mesopotâmia e ele criou um código que até mesmo inspirou Moisés no seu processo legislativo. Por exemplo, a famosa lei de Talião, né, que é olho por olho, dente por dente, embora não esteja escrita no Código de Hammurabi, ela é uma tradução, né, vamos dizer assim, um dito popular a respeito de uma própria legislação que estava prevista nesse código aqui, tá bom? Feito isso, agora eu quero partir para uma segunda parte, eu quero falar dos povos que formaram essa região. E aí a gente vai falar aqui de 3.000 anos de história até a gente entrar na história bíblica, tá? O primeiro povo que formou lá, nós vamos dizer que eram separados entre os sumérios e os acádios. Esses povos foram os primeiros que formaram lá, chegando registro na história aproximadamente 5.000 anos de Cristo. E aí eles começaram a formar ali as primeiras cidades, Ur dos Caldeus, Uruk, Legache, e eles tinham esse critério nômade. Aproximadamente em 2.500 a.C., os acádios invadiram, tomaram aquela região e começaram a formar as cidades-estados ali, dominando essas cidades da Suméria, e formaram o que é conhecido aí como o primeiro Império Babilônico, né, tendo uma migração depois para os Amoritas. E aí esses Amoritas, com o declínio dos acadianos, eles vieram em 2000 a.C.
a 1750 a.C., eles compuseram esse império paleobabilônico, né, vamos dizer, o império antigo aí, e formou uma primeira grande unificação. Eles criaram um centro administrativo ali na região da Babilônia e começaram a unificar essa região, mas de uma forma meio precária. Depois deles, com a queda deles aí, a gente vai ter, basicamente em 1750, a queda desse período aqui, surgem os assírios. Os assírios surgem aproximadamente em 1300 até 612. Eles começam a se organizar, eles não dominam de uma vez, é um processo temporal aí demorado, mas eles começam a criar uma cultura militarizada, uma cultura organizacional voltada para o militar. E aí que eles começam a se despontar, e agora eu quero entrar no Império Assírio. É bem importante que você tenha tudo que eu disse aqui até agora na mente e deixe isso bem anotado, grifado, o material que eu mandei para vocês também, já separe isso aí, porque isso é a base de introdução para o próximo império também, que é o babilônico, que eles basicamente são ali da mesma região, tá bom? E aí a gente entra especificamente no Império Assírio. O nome Assíria, ele varia justamente de uma cidade onde surgiu o império, a cidade de Assur. A cidade de Assur, ela tem esse nome porque ela homenageia o deus dessa localidade, que é o deus Assur. É denominado aí o deus da guerra ou o senhor da guerra, o deus padroeiro dessa cidade. Cada cidade na região da Mesopotâmia, eles tinham em comum um panteão, eles concordavam com os mesmos deuses, mas ao mesmo tempo cada cidade possuía o seu padroeiro. E à medida que cada cidade ali ia governando outra cidade, ali ia despontando para governar, dominar sobre outra cidade, esse padroeiro era levantado como o deus de toda aquela região, tá bom? E aí nós precisamos entender agora a forma de governo da Assíria. A Assíria se formava uma forma de governo teocrática, onde o rei ele tinha o poder de deidade, ele era Deus, ele estava alinhado com Deus, né? E ao mesmo tempo ele tinha toda a autocracia, vamos assim dizer. O poder estava todo concentrado na mão dele. E aí eles se caracterizavam, principalmente o método de governo deles, se caracterizavam por ser um governo muito duro, por ser um governo com extremo rigor e desprezo pela vida dos povos conquistados, tá? E aí, qual que é uma característica do Império Assírio? Uma característica do Império Assírio é a globalização. Nós estamos falando aqui de séculos antes de Cristo, o Império já estava fazendo o que hoje nós estamos vivendo, que é um processo de globalização. O que a Assíria fazia? A Assíria ela retirava os moradores de uma determinada região, e ao retirar os moradores de uma determinada região, elas migravam com esses moradores para outra região. E ao migrar com esses moradores para outra região, eles pegavam moradores dessa região e traziam para aquela região dominada. E eles faziam uma verdadeira miscigenação étnica de povos. E a estratégia era para retirar a raiz cultural dos povos dominados, de modo a evitar rebeliões, de modo a evitar levantes culturais contra o Império Assírio. Então eles tornavam, é o que os historiadores costumam dizer, eles tiravam a etnia livre, a etnia purificada, e eles misturavam, eles tornavam os povos miscigenados. E aí os povos eles não tinham identidades culturais mais apuradas. Eles eram agora uma mistura de vários povos. É como o Brasil que nós conhecemos, na verdade, nós somos uma mistura de vários povos. É esse processo que os assírios faziam. E era um processo que dava muito certo, pelo tamanho do domínio que eles tiveram pela região ali do Crescente Fértil, que vai até da Babilônia ali no Golfo Pérsico, formando uma meia-lua, passando por toda a região de Canaã, na terra dos filisteus, e finalizando lá no Egito, no finalzinho do Alto Egito ali, lá em Tebas. Então a gente tem ali uma força muito grande desse Império Assírio justamente por essa globalização, por essa miscigenação. A gente vai ter um exemplo claro disso, que deu muito certo, e a história Bíblia relata, é com o reino de Israel, após o reino já ter se dividido. O reino de Israel, ele passou por esse problema. Ele passou por um problema de mistura, um problema de aglutinação de outros povos que basicamente extinguiu 10 tribos de Israel. Elas se perderam
completamente no mapa. Os militares, eles desenvolveram um papel fundamental dentro do Império Assírio. Por quê? O Império Assírio, para se formar como um império, antes de começar a expandir as suas fronteiras, a cidade de Assur começou a se organizar de modo a criar uma cultura militar, de modo a valorizar os militares, os guerreiros. E é talvez o primeiro exército organizado e treinado para ser um exército da história da humanidade que a gente está falando. É a primeira cidade que se organizou militarmente com o exército em sua defesa, treinando desde o nascimento as pessoas para a batalha. Então essa cultura militar, ela foi treinada dentro da cidade de Assur por cerca de 1000 anos. Eles ficaram cerca de 1000 anos treinando esse povo até conseguir expandir, até vir um novo governante na cidade e ter uma política de expansão, uma política de dominar os povos. E aí, com essa política de dominação, com essa política de domínio e de expansão territorial, o serviço militar, ele era assim, bastante prestigiado nessa região. A região da Assíria, na cidade de Assur especificamente, o militar, ele era isento, aquele que ia para as batalhas, ele era isento de pagar impostos, ele ganhava terras conquistadas da coroa, o império, ele doava terras, doava mulheres, doava despojos de guerra para esses guerreiros, e eles eram extremamente reverenciados. E inclusive existem escritos de que os militares na região da Assíria, eles eram mais valorizados do que os próprios sacerdotes, tamanha reverência que eles tinham pelos militares. E uma característica também do exército assírio era a crueldade com que eles tratavam os outros guerreiros. O exército assírio, ele começou a despontar na Idade do Ferro, quando migrou aí da Idade do Bronze, que eu falei no começo da outra aula, para migrar para a Idade do Ferro. Na Idade do Ferro, eles descobriram essas armas, por conta dos metais que a própria terra lhes fornecia, eles descobriram essas armas e eles avançaram bastante com isso, e a forma com que eles lutavam, batalhavam, era uma forma totalmente desleal, truculenta, que os próprios gregos, ao relatarem os confrontos com os militares assírios, eles relatavam a tamanha crueldade desses povos. Apenas para você ter aqui, a título de exemplo, eles tinham a tática de deportação dos povos conquistados e a tática de mutilação dos povos conquistados. Quando eles não deportavam, não faziam essa globalização, retirava pessoas de um lado e colocava em outra região e fazia essa migração, eles arrancavam olhos dos povos conquistados, deixavam milhares de pessoas sem poder enxergar, eles arrancavam a pele das pessoas vivas, tamanha crueldade. E isso, às vezes, para causar horror, eles criaram uma técnica de empalamento. Na entrada da cidade, eles colocavam postes e eles empalavam, eles enfiavam essas estacas dentro das pessoas e deixavam essas pessoas estacadas na entrada da cidade para que todo mundo visse aquilo de forma horrenda. Então eles se destacavam de uma forma extremamente cruel. Eles eram considerados demônios que vinham da região da Mesopotâmia pelos outros povos, tá bom? E aí agora eu quero falar um pouco da religião assíria, que também vai englobar um pouquinho da religião dos outros povos. Primeiro, para você entender, como eu já disse, cada cidade ela tinha o seu deus. Então, à medida que cada cidade ali ia governando sobre outra cidade, por exemplo, a Babilônia dominou a região de Assur, Ur dos Caldeus, então o deus da Babilônia tinha vencido os outros deuses. Quando o Império da Assíria despontou, e aí o deus Assur, ele foi levantado como deus maior, significa que Assur venceu os outros deuses. Então era uma batalha entre deidades, tá bom? E aí cada cidade tinha a sua deidade, e à medida que essa cidade conquistava uma outra cidade, o seu deus era levantado como um deus principal, mas isso não significa que os outros deuses não deveriam ser adorados. E nessa região a gente tem uma porção de outros deuses, ao qual não dá para eu falar todos aqui, senão a gente vai ficar falando para sempre. Eu vou falar dos principais aí, que são 2 pontos. O primeiro é a criação do mundo. Uma questão assim cosmopolita, bem estranha, mas eles acreditavam assim, a ideia principal deles, nos escritos cuneiforme que temos hoje no Museu de Nínive, é que o mundo
ele era composto por Apsu e Tiamat, que eram as grandes águas primordiais, ou o Tigre e o Eufrate, né? E que eram águas desorganizadas, sem forma, vazio. Lembra a Bíblia, não lembra? E essas águas resolveram, que são duas deidades, né? São dois deuses, eles resolveram criar outros deuses. E aí eles criaram outros deuses, mas esses deuses eles estavam desorganizando mais as coisas, deixando mais caótico. Então, Apsu, ela resolve matar os deuses. E uma das suas filhas, elas descobre esse plano de Apsu e aí resolve fugir, tramar uma grande vingança, né, para não deixar esse plano se concretizar. Então, essa filha, que é a filha Ea, uma deusa chamada Ea, ela mata a mãe dela, Apsu, e depois disso ela gera Marduk, que é um deus babilônico bem conhecido que nós vamos estudar. E aí então Tiamat, uma outra água primordial, resolve destruir todos os deuses. E aí ela envia o seu filho, o Kingu, que é um outro monstro poderoso, para matar os outros deuses. Mas aí então Marduk lidera uma liderança, e aí Marduk mata Tiamat, e aí divide o seu corpo em duas partes. E aí uma parte é o céu, outra parte é a terra. E a partir do sangue do filho, o Kingu, que faleceu, ele cria os seres humanos e povoa a terra, que é uma das partes de Tiamat. E ao povoar a terra, ele coloca o ser humano para trabalhar e para dar ordem a esse mundo caótico, para eles se ocuparem do trabalho dos deuses enquanto os deuses descansam. Então a base teológica dos povos ali da região da Mesopotâmia era que os homens deveriam trabalhar e colocar o mundo em ordem. Porque se não trabalhasse, se não colocasse o mundo em ordem, os deuses iriam intervir e acabar com a humanidade. Um outro ponto interessante aqui é o que é chamado de a epopeia de Gilgamesh. Esse é um relato do dilúvio. Olha, meus amigos, nós temos um relato do dilúvio na Assíria. Para você entender, Gilgamesh era um rei da cidade de Uruk, uma das cidades mais antigas ali da região da Mesopotâmia. E aí, segundo diz os escritos, as tabuínas em escrita cuneiforme, ele teria que abandonou a cidade, ele queria viver aventuras e encontrar a eternidade. E aí ele encontrou um gigante, um monstro gigante que vivia no deserto, chamado Enkidu. E aí, após alguma briga, eles se tornaram amigos. E aí, com essa amizade, a deusa Ishtar apareceu para Gilgamesh e tentou seduzir ele. Ele não aceitou ficar com ela, então ela foi e matou o amigo de Gilgamesh, matou Enkidu. E aí, ele muito triste, ele ficou extremamente chateado, muito triste com isso. Ele começou a caminhar desolado e caçando a imortalidade, a vida eterna, né? Lógico que eu estou omitindo muitos fatos aqui, porque a história é longa, que senão a gente vai ficar o ano todo aqui contando essa história dessa epopeia de Gilgamesh, né? Mas aí, enfim, após uma longa jornada, ele encontrou com Utnapishtim, que é um homem que, segundo ele, era eterno, que tinha encontrado a eternidade. E aí ele contou uma história de como ele alcançou a eternidade. E aí ele diz que ele encontrou com Ea uma vez na vida, e Ea falou que os deuses tinham um plano de destruir toda a humanidade. E aí ela orientou, falou, isso é um plano secreto, eu vou te orientar a construir um barco, uma arca, e você vai entrar nessa arca, tá? Você vai embarcar com riqueza, sementes de plantas, com a sua família, rebanhos, filhos de artesão, e a porta vai ser selada quando começar a chover. E após essa chuva, durante 6 dias e 7 noites, a porta tem que ficar trancada porque toda a humanidade vai ser morta e vai se tornar barro, elas vão voltar a ser argila, que é o que eles acreditam que foi o que utilizou para a criação. E aí depois desses dias ele ficou ilhado, essa arca, esse cubo ficou ilhado no alto de uma montanha, no alto de um monte, e foi quando esse Utnapishtim, ele soltou uma pomba que voltou, e depois ele soltou uma andorinha que também voltou, e finalmente ele soltou um corvo que não voltou. Aí depois disso, no 7º dia, ele saiu e ofereceu um sacrifício aos deuses. E aí ele conta essa história a Gilgamesh, uma forma de Gilgamesh obter essa eternidade. Ele deveria se alimentar de uma planta que está no fundo do rio, que foi inundado pelo dilúvio, enfim. Essa aqui é um poema
muito sério que corrobora o relato bíblico do dilúvio. Então você tem duas culturas totalmente diferentes que não se encontraram e que têm a mesma ideia de dilúvio aí, não é verdade? Outro ponto interessante a respeito da religião é a morte. Os mesopotâmicos, eles eram extremamente pessimistas quanto à vida. Aquele desenho que, ó céu, ó terra, reflete bem o que eles eram. E eles tinham a ideia de que a humanidade ela foi formada da argila e que ela, após morrer, ela teria que se reintegrar ao solo. E reintegrando ao solo, na morte continuariam trabalhando para fazer com que os vivos permanecessem vivos através do plantio. Tá? E aí agora eu quero ir para a parte da relação desses povos com Israel, que é uma parte aqui que eu acho que agora é principal. Então nós precisamos ter em mente a crueldade do Império Assírio e a forma com que eles tratavam os povos que eles dominavam, tá? E aí, já vou colocar para você aqui, brevezinho aí, um outro mapa do Israel unificado e do Israel dividido, que eu preciso que você tenha em mente disso, tá? A primeira relação de Israel com a região da Mesopotâmia é através do patriarca Abraão, que aí lá em cerca de 1812, a gente não sabe, a 1637 a.C., Abraão era um mesopotâmio da região de Ur dos Caldeus, ele abandona essa região e aí ele vai para a terra de Canaã. Esse é o primeiro contato. Depois disso, a gente tem aí anos que se passaram, nós vamos ter novamente um encontro assim mais forte, somente lá após a morte de Salomão, com a divisão dos reinos de Israel. Então nós temos o reino unificado de Israel, primeiro o rei Saul, depois Davi, aí depois a gente tem Salomão. Após a morte de Salomão, passado algum tempo, começa uma briga pelo trono, o reino de Israel se divide. Então a gente tem o reino do norte, que é Israel, e nós temos o reino do sul, que é o reino de Judá. E aí eu vou colocar o mapinha para você. O reino de Israel unificado e já o reino dividido, Israel e Judá. Israel ao norte, ele ficou composto por 10 tribos, que seriam a tribo de Rubem, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, a tribo de José, né, que é Manassés e Efraim, e Benjamim. E o reino de Judá, o sul, ficou composto somente por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. É interessante aqui notar que os reinos da tribo de Judá, a tribo do sul, basicamente nós tivemos 40 reis, né? 20 de um lado e 20 do outro. 8 reis dos 20 da tribo de Judá, eles obedeceram ao Senhor, pelo menos em parte. E você tem dos 20 reis da tribo de Israel, da tribo do norte, os 20 foram rebeldes ao Senhor. Os 20 não respeitaram ao Senhor, fizeram o que o Senhor reprova. E aí, a gente tem justamente nesse cenário, basicamente aí entre 735 a 732 aí, antes de Cristo, o Império Assírio despontando como um grande império mundial. E aí quando eu falo mundo, o mundo à época era aqui essa região, Crescente Fértil, né? Então eles estavam se destacando como mundo e Deus usa esse povo, o Império Persa, como castigo para o povo de Israel, o reino do norte. E é interessante que o profeta Isaías vai dizer isso aqui. E aí nós precisamos entender nesse cenário aqui, o 2 Reis 17, tá? Para quem já estiver meio perdido aí no cenário, vá lá em 2 Reis 17, que a gente tem que os assírios começam a expandir seu território, eles começam a atacar toda a região, e aí eles começam a atacar tanto Israel quanto Judá. Então Judá também não está isento desses ataques, tá? Os reis de Israel e de Judá, para não serem completamente destruídos, eles fizeram alianças de pagar impostos, tributos, e não resistir às invasões sírias. E aí então eles se mantiveram no mapa, se mantiveram na existência. Mas aí a gente tem Oséias, que foi o último rei de Israel. E aí eu estou falando aqui da tribo do norte, tá? Do reino do norte. E aí Oséias, ele traiu, né, o rei, na época era o rei Salmanasser da Síria, e ele traiu conspirando com o faraó no Egito, porque o faraó estava quase sendo dominado. Ele estava resistindo ao domínio assírio. E aí então o faraó fez uma proposta para Oséias, Oséias concordou com essa proposta, só que Salmanassés descobriu isso, e aí então ele invade o reino de Israel, e aí ele destrói o reino de Israel. A gente tem aqui outra, para você ter uma noção aqui, entre 735 a 732, Peca, que era o rei do norte,
ele tentou envolver Acaz, no rei do sul, em uma conspiração juntamente com o rei da Síria. E aí não confunda Síria com a Síria. Síria, biblicamente falando aqui, é a região ali de Damasco. É o rei da região de Damasco. E a Síria é o império que tem se expandido como que a gente conhece aqui, tá bom? E aí o rei de Judá, ele se opôs a essa aliança, ele não quis lutar contra o rei da Síria. E aí então ele comunicou ao rei da Síria e pediu ajuda. E aí o rei da Síria ficou sabendo disso, dessa revolta, ajudou o rei de Judá nessa batalha contra o reino de Israel e contra o reino da Síria, dominou essa região e livrou ele. No entanto, Judá se tornou um povo vassalo do rei da Síria. Tudo isso que eu estou falando você vai encontrar lá em 2 Reis a partir do 17, tá? Dá uma lida lá. Tem 2 Crônicas também, a partir do 30 também, a partir do capítulo 30 já começa essa história. E aí essa coalizão para tentar livrar a opressão síria acabou agravando mais a situação. E em 722 a.C., Samaria foi sitiada e destruída completamente pelos assírios. E nessa deportação houve uma grande, nesse sítio, nesse confronto, houve uma grande deportação. E aí o reino do norte passou a ser uma província assíria e basicamente houve uma mistura de povos. Os povos foram misturados e aí surgiu o que nós conhecemos já no Novo Testamento como os samaritanos, né? Porque os judeus das duas tribos de Judá desconsideravam completamente os samaritanos porque eles eram povos misturados que surgiram ali justamente no Império Assírio. E aí, quando o novo rei da Assíria, Senaqueribe, surgiu, ele se organizou ali em 701, provavelmente, para avançar os seus exércitos contra agora o reino do sul, contra Judá, e para tentar conquistar Judá. E a Bíblia vai nos dizer lá em 2 Reis 18 que ele conquistou 46 cidades fortificadas de Judá e depois cercou Jerusalém. E aí então Ezequias, vendo que iria perder, ele se entregou, ele disse, olha, vamos fazer um tratado aqui, eu te dou todo o meu ouro e a gente resolve essa parada. E aí então, Senaqueribe aceitou, ele pegou todo esse ouro e ficou com as 46 cidades fortificadas, mas ele não invadiu Jerusalém, não invadiu a cidade de Jerusalém. Novamente, após um período aí certo de paz, o rei Ezequias começou a fortificar as muralhas, começou a levantar muralhas para preparar para uma nova invasão e justamente o rei Senaqueribe tentou lutar novamente contra o rei Ezequias ali no reino de Judá e ele tentou invadir Judá novamente. E aí a gente tem uma ação milagrosa de Deus que confundiu todo o império, o exército de Senaqueribe, e por uma ação milagrosa, Judá não caiu ao império assírio. E aí então Senaqueribe, revoltado, ele voltou para casa, ele voltou para Nínive, que era a capital do império, e ao retornar para Nínive, ele foi assassinado pelos seus filhos, cumprindo uma profecia do profeta Isaías. Você vai achar isso lá em 2 Reis 19, 36 e 37, e você vai achar isso em Isaías 37, no versículo 36 ao 38. Só para você ter uma noção de quem foi Senaqueribe, foi ele quem tirou a capital do Império Assírio de Assur e passou para Nínive. E aí então, após sua morte, o seu filho Esarhadon, o que é chamado na história aí de Assaradão, ele conseguiu conquistar o Egito, ele deixou Judá um pouco de lado, ele conquistou o Egito, e após ter conquistado o Egito, ele veio a falecer, e aí a gente tem Assurbanipal, que é um dos reis mais importantes da história do Império Assírio. Assurbanipal, ele assumiu o trono, e aí ele começou a ter um monte de burburinhos de revolta. E aí nesse ponto, Judá, ele não era o reino de Judá restrito basicamente a somente Jerusalém, era como se fosse vassalo, somente pagava tributos, mas tinha certa independência. Ela não foi desolada como é o reino de Israel e com as outras 10 tribos, tá bom? E aí Assurbanipal, para você ter uma noção da importância esse imperador assírio aqui, ele criou uma biblioteca em Nínive que levou o seu nome, a biblioteca de Assurbanipal, que existe cerca de 22 mil plaquetas contando a história das conquistas.
E essas placas ainda estão lá, são placas de argilas com escrita cuneiforme também. E aí a gente tem, com Assurbanipal, o começo do declínio do Império Assírio. E esse declínio foi bem rápido assim. Com a revolta do Egito, basicamente em 653 o Egito conseguiu se emancipar do Império. Ele conseguiu sair do Império Assírio. E aí com essa queda, surgiu outras revoltas ali na região da Fenícia, surgiram outras revoltas ali na Babilônia, e a Babilônia foi invadida pelos caldeus, alguns povos que ficavam ali naquela região. Eles entraram na Babilônia, eles fizeram uma aliança com os povos da Média, que eram outros povos que nós vamos entrar quando falarmos do Império Persa, e eles bolaram ali uma revolta militar, e em 615 eles destruíram a cidade de Assur, invadiram a cidade de Assur, e 612 eles tomaram Nínive. E ao tomar Nínive, eles deram fim ao maior império conhecido até então. Eu quero colocar um mapinha para você ter noção do tamanho do Império Assírio. Vai estar em verde aí a extensão total do Império Assírio, tá bom? Só para você ter essa noção aí. E aí, com a queda da cidade de Nínive, o Império Assírio caiu, tá? E aí a gente finaliza a história de um dos maiores impérios conhecidos até então. Se você quer ter um ponto de convergência para saber essas histórias que eu relatei aqui, fica legal para você ler 2 Reis, 2 Crônicas, o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Amós, o livro do profeta Jonas, o livro do profeta Miqueias e o livro do profeta Naum. Todos esses profetas e esses relatos históricos, eles vão dizer a respeito da queda do reino de Israel, o reino do norte, e vão dizer a respeito da resistência do reino do sul, o reino de Judá. Entendeu? A respeito do Império Assírio. E aí na próxima aula nós vamos dar continuidade falando de um outro império muito importante que veio a dominar o reino de Judá, que é o Império Babilônico, tá bom? Eu oro para que Deus te abençoe, para que essa aula tenha sido esclarecedora, para que a sua mente aí tenha caído uma luz a respeito dessa parte das escrituras aí do livro de Reis e do livro de Crônicas. E, meu querido, se prepare que semana que vem tem mais, tá bom? Deus te abençoe, um ósculo santo no seu coração e tamo junto!